Ei, me fala uma coisa, você sabe o que é a graça de Deus? Será que ela é para um grupo específico ou é para toda a humanidade? Afinal de contas, a graça é de graça ou ela tem um preço? Você sabe o que é a graça barata? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana tem vídeo aqui. Se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo aqui no nosso canal. E não esqueça também de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante. Curta, comenta, porque eu leio todos os comentários, e compartilha também, porque isso é muito importante. Vamos lá, lição de número 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sutileza da banalização da graça. Nós estamos numa série de estudos sobre como que o diabo vem enganando o seu povo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a banalização, a sutileza, a sagacidade do diabo em relação a uma doutrina fundamental, que é a doutrina da graça. A doutrina da graça é um dos pontos fundamentais da fé cristã. E infelizmente o diabo tem banalizado essa doutrina, ele tem enfraquecido na vida das pessoas. Não no seu contexto bíblico, porque dentro da Bíblia, graça é graça. E isso nós vamos ver. O que é a graça? Será que ela é para todos? Será que ela é para um grupo específico? Graça, ela é de graça ou ela tem preço? O que é a graça barata? Então nós vamos ver a sutileza do diabo em relação à graça de Deus. Querido, o link do meu livro está aqui embaixo, tá bom? O link do livro Modelando o Caráter está aqui embaixo. O meu treinamento de hebraico bíblico também estão aqui embaixo, tá? Os dois links, tanto o meu livro quanto o curso de hebraico, os links estão na descrição deste vídeo. Então, a leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 4 até o verso de número 10. A primeira coisa que você precisa entender o que é a graça. Ponto 1. A graça, ela é divina. Então, presta atenção. Compreendendo a graça, ela é divina. Por que ela é divina? Porque ela não nasce na terra, ela nasce em Deus. Então, a graça, ela não é um instrumento humano. Ela é um instrumento divino, ela é uma dádiva divina, nasce em Deus, sai de Deus para as pessoas, tá? E aí, então eu já defini que a graça, ela não tem origem humana, ela é de origem divina. Mas afinal de contas, o que é graça? Afinal de contas, a palavra graça, ela vem de duas consoantes em hebraico. Ela vem do Rem e ela vem do Nun. Então, o que é o Rem e o Nun? Só para que você possa entender, o Rem em hebraico significa muro. Quando você constrói uma casa, você quer proteger essa casa, sim ou não? Sim, a primeira coisa que você faz, o que é? Você mura ela. Porque o muro dá a sensação de proteção, mas ao mesmo tempo dá uma sensação de liberdade. Fábio, no hebraico mais arcaico, num hebraico mais antigo, a ideia do muro era para trazer segurança, liberdade, porque ali dentro você é livre. Ali dentro você pode fazer aquilo que você quiser. Ou seja, dentro daquele espaço que você delimitou, presta atenção, dentro de um espaço que foi delimitado para você, você é livre. Então, aquele espaço você é livre. Dentro daquele espaço você tem segurança, você tem proteção. E temos a consoante Nun. O Nun significa semente, aquilo que dá vida, a continuidade de uma existência. Então, olha que interessante. O que significa então a palavra graça lá no hebraico mais antigo? A proteção sempre continua, a vida sempre continua, ou seja, a vida nunca para. A liberdade nunca para, ela sempre é
contínua. Essa que é a ideia da palavra graça. Aquilo que está sempre em evidência, sempre trazendo vida, sempre protegendo e libertando. Então presta atenção nesse conceito, tá? Ou seja, é um muro, tá? Que esse muro não oprime, mas esse muro delimita e delimita a tua liberdade. Daí você vai entender se a graça é para todos ou não. E daí você vai entender o que é graça barata e se ela tem preço ou não. Ponto 2. A graça é imerecida. Por que ela é imerecida? Presta atenção. Porque ninguém realmente merece. Nenhum ser humano é merecedor da graça de Deus. Por quê, Fábio? Porque a Bíblia diz que todos pecaram. E se todos pecaram, todos estão destituídos do quê? Da glória de Deus. Então, por que ela é imerecida? Porque ninguém merecia. Aí, Fábio, como que você me explica, então, Isaías, capítulo 64, o verso 6, aonde diz que as nossas atitudes ou as nossas obras são considerados trapos de imundícia. Preste atenção. Cristo me salvou. Agora, tudo que eu faço é um trapo de imundícia? Claro que não. A Bíblia vai dizer lá nos evangelhos que ele nos fez, que ele nos salvou para fazermos boas obras. O que você precisa entender é o seguinte, que as boas obras que nós fazemos não é gerada por nós mesmos. É gerada com o apoio do Espírito Santo, porque o bom ou o bem que nós façamos, que nós estamos fazendo a partir da regeneração, é um bem produzido pelo Espírito Santo sobre a nossa existência. Então olha que interessante, tudo que eu produzo a partir da minha salvação tem uma junção do Espírito Santo. Ou seja, eu só comecei a produzir essas boas obras porque ele atuou na minha existência. Sem ele, seria impossível eu fazer alguma coisa que agradasse diretamente a Deus. Então, Isaías 64, verso 6, está afirmando que toda atividade humana destituída, longe, divorciada de um relacionamento profundo com Deus, é dito como um trapo de imundícia. Então, nem tudo aquilo que nós fazemos é considerado trapos de imundícia. Somente se estiver destituído, divorciado de um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus. Tópico 2, a graça no contexto bíblico. Ponto 1, a necessidade da graça. Por que precisamos da graça? Porque pecamos. A queda de Adão está aí. Adão, você sabia que Adão era o único ser essencialmente livre e que tinha o poder da escolha? Somente Adão, ele era essencialmente livre. Somente Adão era essencialmente livre e tinha o poder da escolha. Mesmo assim, ele caiu. Então, Adão peca. E todo pecado, ele exige o quê? Uma punição. Então, por que necessitamos da graça? Primeiro, porque pecamos. Segundo, todo pecado exige uma justiça, ou seja, o agente do pecado precisa ser punido. Deus precisa punir aquele que peca. Então, aí que entra a graça de Deus. E o nosso autor, ele vai falar um conceito muito interessante sobre o duplo amor de Deus. Me responda uma coisa, quem Deus ama primeiro? O homem ou a justiça? Quem que Deus, quando ele olha na terra, o que ele ama? O homem ou a justiça? A justiça, o homem. É o que o autor, é uma doutrina teológica, né? Defendida lá por um arminiano, Jacó Armínio, que é o duplex amor Dei, que é o duplo amor de Deus. Então presta atenção, quando alguém peca, o pecado tem que ser punido. E Deus pune a partir de que primícia? Ele olha primeiro para o homem ou ele olha primeiro para a justiça? Então, olha que interessante. Deus sempre vai punir o homem mediante a sua justiça. Porque ele tem um padrão. É diferente dos homens, que às vezes medem, fazem justiça, olhando meramente para o ser humano.
E às vezes, dependendo do tipo de ser humano, existe um peso e uma medida diferente. Por exemplo, para um pobre é um peso e uma medida, para um rico é outro. Então Deus não olha diretamente para o homem. O que é esse duplo amor? Ele olha para a justiça e, baseado na justiça, ele pune o homem. Então, é muito interessante porque nós precisamos da graça, porque pecamos e todo pecado exige uma justiça e Deus sempre vai olhar para nós no viés da justiça. Ele olha na justiça e ele acaba nos punindo. E essa punição dele sempre é baseado no amor. Por isso que Deus olha para o ser humano baseado na justiça e ele passa então a nos punir. E aí vem a graça de Deus, que Cristo veio satisfazer essa paga nossa do ser humano. Ponto 2, a extensão da graça. Para quem é a graça? É para todos? Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 4. Que o desejo de Deus é que todos se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Presta atenção. Paulo está mostrando que Deus tem um desejo. Mas nem todo desejo de Deus é atendido. Que isso, Fábio? Sim. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos se salvem e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas será que todo ser humano vai se salvar? Não. Por quê, Fábio? Porque existe também uma escolha humana. Existe uma convocação divina. Por isso que nós pregamos o Evangelho. As pessoas ouvem o Evangelho. O Espírito Santo de Deus trabalha no coração das pessoas. E tem muitas pessoas que rejeitam essa mensagem, que não querem essa mensagem. Ou seja, Deus desejou salvar, mas ele não quis. E Deus é um ser educado, Deus é um ser moderado. Ele não é um ser sem educação. Ele te oferece, ele mostra, ele faz de tudo para que você entenda a verdade dele. Ele faz de tudo para se revelar a você. Mas se você não quiser, se as pessoas não quiserem, ele também não força a barra. Ou seja, é uma decisão tua, é uma decisão nossa. Nós também decidimos trilhar por esse caminho. Então, para quem é a graça de Deus? Ela é para todos. Ela é para todos. Mas você tem que diferenciar que a salvação no contexto universal e universalíssimo. Por quê? Porque o universal, a salvação é para todos. Pronto. Ela está disponível para todos. A doutrina universalista ou universalismo acredita diferente. Eles acreditam que todos são filhos de Deus e que todos, de alguma forma, serão salvos. Então, não faz sentido essa doutrina, porque senão não tem senão eu quebro o conceito da santificação. Para que eu vou me santificar então? Se o conceito do universalismo está aqui, que Deus é um pai bondoso e que ele sempre acaba passando a mão na cabeça do filho, ele sempre vai trazer o filho de volta. Não. Todo pai justo, todo pai que ama tem que ser justo. Porque não existe amor sem justiça. Deus, ele é justo, por isso que ele ama. Ele não ama baseado fora da justiça. Senão ele seria indelicado. Senão ele não seria Deus. Seria um amor banalizado. Um amor sem regras. Um amor onde avacalha as coisas. Um amor onde o outro não tem importância. Eu simplesmente amo e não importa o que você está fazendo fora daqui. Não importa como você está se relacionando no seu trabalho, lá na escola, não importa se você é um péssimo filho, não importa se você é uma péssima pessoa, eu vou simplesmente amar. Então, olha só, a graça, ela é para todos? Sim, mas nem todos terão a graça. Então, uma coisa é a graça universal, ela está disponível a todos. Uma outra coisa é eu aceitar a graça, que isso depende de mim. Então, o universalismo, ele também é uma doutrina errada, onde acredita que todo ser humano será salvo. Então, aí eu entendo o seguinte, que Deus não tem filhos prediletos. Vou dar graça só para aquele, só para esse grupo. Não, Deus não tem filhos prediletos. Tópico 3º, a graça no contexto da reforma. A reforma aqui é a reforma protestante.
aquela iniciada pelo famoso Martinho Lutero. Então, olha que interessante, a graça, no contexto da reforma, ela foi muito impactante, essa doutrina. Por quê? Porque no período da reforma, o que acontecia no período da reforma? O que valia realmente não era a graça de Deus, era o mérito humano. O mérito humano era o que estava em evidência. Ponto 1, a corrupção da doutrina da graça. No período da reforma, a graça ela foi esmagada, ela foi destruída. Por quê? Porque o que valia era o mérito humano. Você comprava pedacinho no céu, você comprava relacionamento com Deus, você comprava uma vida espiritual. Na verdade, você tentava comprar vida espiritual. É daí que nasceu o conceito de novena. Porque os católicos pegam o terço e fica ali, ó, rezando. Conta bolinha por bolinha, bolinha por bolinha. Por quê? Porque eles entendiam que o mérito humano alcançava o céu. E é tão interessante que essas doutrinas do mérito humano, ela passa para o protestantismo. É claro que Lutero vai condenar todas essas coisas, mas com o passar do tempo, o ser humano, ele tem algo muito interessante. Ele sempre quer fazer alguma coisa para tentar alcançar o divino. E aí entra a ideia do mérito humano. Então toda atividade humana para tentar alcançar a salvação ou para ser salvo, ela é contra a Bíblia. Por quê? Porque a salvação já foi conquistada lá na cruz de Cristo. Cristo já garantiu a nossa salvação. Eu não preciso fazer mais nada para ser salvo. O que eu preciso fazer agora é viver na altura dessa salvação. É por isso que eu não bebo, é por isso que eu não fumo, é por isso que eu me santifico, é por isso que eu faço um monte de coisas, não para ser salvo, mas para viver na altura dessa salvação. Então, são dois conceitos diferentes. Eu não faço para ser salvo. Eu faço para viver na altura desta salvação. Então, no período da reforma, as pessoas compravam, davam dinheiro para a igreja. E isso é muito comum hoje. Hoje tem pastores cobrando oração. Existem pastoras que cobram por profecia, por oração, ou seja, cobram por serviços religiosos, cobram para chamar Deus e para Deus te dar uma resposta. Isso é o quê? Uma graça esmagada. Então, no período da reforma, ela foi completamente esmagada. Por quê? O mérito humano versus o mérito de Cristo. Ponto 2, a restauração da doutrina da graça. Lutero ficou indignado com isso. O que Lutero fez? Mesmo indignado, ele leu a Bíblia. Mesmo indignado, ele leu a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia tem resposta para tudo na nossa vida. E um dia ele estava lendo, e ele começa a ler, e ele chega na carta de Paulo aos Romanos. E lá na carta de Paulo aos Romanos tem um texto que diz que o justo viverá pela fé. Opa, peraí. Aí bateu aquela luz. Então, olha que interessante. Depois que ele leu a Bíblia Sagrada, ele teve uma iluminação. O justo viverá pela fé, ou da fé, somente pela fé. Ou seja, o meu viver não é por mérito humano, o meu viver não é por nenhuma obra que eu faço para alcançar a salvação. Ou seja, o meu viver é pelo mérito de uma outra pessoa que já garantiu lá na cruz. O que eu preciso fazer? Acreditar. Aí cria-se o quê? Não o mérito humano. Aí cria sola gratia. Aí cria a sola gratia, sola fides, o solas, sola escritura, ou seja, somente a escritura, somente Deus, somente a fé, somente a graça de Deus, ou seja, somente a graça de Deus, ou seja, não existe mais mérito humano. Agora é somente a graça de Deus sobre a nossa existência. Então, todo evangelho, toda religião que tenta oprimir a sua atividade para alcançar a salvação, presta atenção, para alcançar a salvação, ela é desprovida do texto sagrado. Tópico 4, a graça no contexto contemporâneo. Ponto 1, a graça barateada. O que é graça barata? Olha que interessante, a graça é tão de graça que as pessoas acabaram barateando a graça. Eu vou explicar. O que é graça barata, Fábio? Como que eu identifico? Vou explicar aqui na íntegra, na prática, o que é uma graça barateada. O que é graça
barata. Esse conceito ele foi usado lá em 1940, tá? Mas eu vou explicar na prática para vocês. Graça barata, presta atenção. Por exemplo, batismo sem disciplina de uma congregação. Fábio, eu posso me batizar e não frequentar uma igreja? É claro que não. Ah, mas eu vejo na internet pessoas batizando pessoas e essa pessoa não está na igreja, ele não frequenta a igreja, ele não tem uma autoridade espiritual sobre ele, mas ele está batizando. Porque foi isso que Jesus disse, negativo. Graça barata é o batismo nas águas sem uma disciplina de congregação. Para eu me batizar, eu preciso estar sob uma disciplina de uma congregação. É por isso que Deus, leia Efésios 4, verso 11. Deus deu autoridade sobre a igreja, para governar a igreja. Ele deu apóstolos, ele deu profetas, ele deu pastores, ele deu evangelista e ele deu mestres. Ele deu 5 ofícios para dirigir a igreja. A igreja precisa estar reunida, porque quando ela está reunida, ela é um corpo. E um tem salmos, outro tem cânticos espirituais, um admoesta, o outro profetiza, o outro interpreta, o outro cura. Existe a multiforme sabedoria de Deus. Se não tiver relacionamento de pessoas, não pode ter, então, esse texto ele não é verdadeiro. Então eu preciso entender que a graça barata, por exemplo, é o batismo sem disciplina de uma congregação, é ceia em casa. Mas eu posso tomar ceia em casa? É claro que não. E isso é graça barata. Você precisa estar dentro de uma congregação. Você precisa estar reunido com outras pessoas. É a graça sem confissão de pecados. Por exemplo, eu tomo ceia, mas eu não confesso o meu pecado. Isso é uma graça barata. O que é graça barata? É seguir a Cristo sem ser discipulado. Ah, eu vou seguindo. Mas quem é o seu tutor? Eu não tenho. Quem é o seu pastor? Eu não tenho. Você já sentou para aprender? Eu não preciso. Isso é uma graça barata. Graça barata é discípulo sem mestre. Graça barata é o Cristo destituído da cruz. Ou seja, eu preciso estar conectado com uma autoridade espiritual em uma congregação. Eu preciso ouvir de outras pessoas. Eu vou falar, mas eu também preciso ouvir. Eu preciso estar em comunhão. Eu preciso estar entrelaçado com outros membros. Isso é apenas um pouquinho da graça que as pessoas estão barateando ela nos nossos dias. Então, a graça barata é uma forma que o diabo inventou para quê? Para destituir você de uma doutrina bíblica. Aí eu entro para o ponto 2. Qual é o valor da graça? Tem pessoas que acham que a graça é de graça. Graça não é de graça. A graça teve um preço. Não teve para você, não teve para mim. Mas para alguém teve. Tudo na vida tem um preço. Mas o problema é que nós não valorizamos aquilo que recebemos gratuito. É por isso que nós desvalorizamos a graça, porque o sofrimento não foi meu. As feridas não foi minha. Aquela coroa não foi minha. Aqueles pregos não foram meus. Aquelas chibatadas não foram nas minhas costas. Aquele sofrimento não foi na minha pele, foi na pele do outro. Eu não senti o que ele sentiu, então para mim não importa. Para mim não faz sentido. Para mim eu não tenho essa sensibilidade do sofrer dele. Então por isso que eu não valorizo aquilo que eu recebo de graça. É como se eu chegar para você, eu te dar $1 milhão. Você recebeu, mas você não teve assim a sensibilidade, o prazer de pegar $1 milhão e disse, poxa, eu saí do zero e hoje eu estou com R$1 milhão. Eu estou com $1 milhão. Quando você conquista as coisas, é diferente. Quando você herda, quando você ganha alguma coisa. Então, olha que interessante. Qual o valor da graça? Foi o valor de sangue. Foi o valor de sangue. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso de número 23. Teve preço de sangue. Tiago, Pedro vai falar sobre isso. Nós não fomos comprados por ouro e por prata. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Teve um preço. Então essa graça ela não é barata. Essa graça não é de graça. Essa graça teve um preço. E o preço de um inocente. Então eu preciso entender isso. Que o preço da graça, que a graça não é barata. A graça ela tem um preço.
E qual é esse preço? O preço do sangue de Cristo. Então, por isso que eu preciso lutar pela graça. É por isso que eu não posso, de forma alguma, baratear aquilo que teve um alto preço. Que o Eterno continue te guardando, te abençoando, te prosperando e até semana que vem, querendo Deus.